Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer um breve comentário sobre a nossa lição 7, primeiro trimestre de 2025. Nossa lição tem como título As Naturezas Humana e Divina do Senhor Jesus Cristo. Texto áureo, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 5. A nossa verdade prática diz: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Temos leituras diárias sugeridas na nossa lição, leituras muito importantes. São 6 leituras, compreendendo de segunda-feira até sábado. Mateus capítulo 1, versículo 23, Filipenses 2, versículos 5 a 8, João 10, 33, Atos capítulo 20, versículo 28, Colossenses 2, 9, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A nossa leitura bíblica em classe nos traz 2 textos maravilhosos também, Romanos capítulo 1, versículos 1 a 4, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. A palavra-chave da nossa lição é natureza, porque vamos falar da natureza humana e da natureza divina do nosso amado Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nossos objetivos da lição. A nossa lição tem 3 objetivos. O primeiro deles é apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. Os versículos apresentados na lição, a saber, no texto áureo, na leitura bíblica em classe, na leitura diária sugerida de segunda-feira a sábado e os demais versículos apresentados na revista já são suficientes para elucidar o assunto da nossa lição. Assim, cumpriremos o primeiro objetivo, apresentar o ensino bíblico da dupla natureza do Senhor Jesus Cristo. O segundo objetivo é mostrar as heresias contrárias a esse ensino, que são o nestorianismo e o monofisismo. Na página 49 da nossa revista, nós temos um comentário. Nestório defendia que as 2 naturezas do Senhor Jesus Cristo, a humana e a divina, eram 2 pessoas. E a ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Cabe aqui uma pequena correção. Nos parece que tivemos um erro de impressão na revista, porque cita aqui a referência Gênesis 2, 4, quando se fala desse assunto. Porém, queridos, não sei se ali o objetivo foi colocar Gênesis 2,18, e Gênesis 2,18 também não é a melhor referência. A referência onde a palavra do Senhor nos fala que marido e mulher são uma só carne é Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6, e Marcos, capítulo 10, versículo 8, e podemos ler o 9 também, porque está no contexto, mas Mateus 19, 5 a 6, e Marcos, capítulo 10, versículo 8, ao invés dessa referência que saiu impressa aqui, Gênesis 2, 4, um erro de impressão, provavelmente. Muito bem. Os irmãos, as irmãs, professores, professoras, com certeza, em classe, argumentarão e mostrarão aos nossos alunos que isso é inconcebível. O Senhor Jesus Cristo ter em si 2 pessoas, isso realmente não há uma coerência nesse ensino. Segundo tópico, monofisismo. No monofisismo se pensa que as 2 naturezas do Senhor Jesus Cristo, a humana e a divina, são fundidas em uma só natureza amalgamada. Ou seja, aqui se usou termos da engenharia metalúrgica, da metalurgia, e nós vamos analisar esse pensamento. Um dos problemas com esse pensamento é que 2 coisas diferentes, ao se fundirem, dão origem a uma terceira, diferente daquelas que a formaram. Muito bem. E a nossa revista nos traz um exemplo do bronze. O bronze é uma liga de cobre com alguns outros metais. E o nosso comentarista nos trouxe aqui, por exemplo, uma liga cobre e estanho. Muito bem, o bronze pode ser formado a partir de uma liga de cobre com outros metais, como o zinco, por exemplo. O nosso comentarista escolheu aqui o estanho. E nos diz que, ao ser formado, então, o bronze, numa liga cobre e estanho,
O bronze não é cobre e também não é estanho, mas o bronze é, então, um terceiro metal. Muito bem, um exemplo correto, corretíssimo do ponto de vista científico, da engenharia, da metalurgia, excelente. E que nos mostra uma ilustração de uma verdade bíblica maravilhosa. Ou seja, se o nosso amado Senhor Jesus Cristo, se a sua natureza divina e humana forem encaradas dessa forma que o monofisismo apresenta, elas serão descaracterizadas, porque a natureza humana já não será humana, nem a divina será divina, e se formará uma terceira natureza. E isso é totalmente incompatível. Então, nossos queridos professores saberão, com certeza, elucidar isso durante as lições. O segundo exemplo que a nossa lição nos traz é um exemplo muito agradável, que relembra até nossa infância, e as nossas crianças na escola dominical poderiam fazer essa ilustração. Então, foi muito apropriado também o segundo exemplo. Misturando as cores azul e amarela, surge uma terceira cor, a cor verde. E essa cor não é nem a cor azul, nem a cor amarela. Portanto, esses ensinos, tanto do nestorianismo como do monofisismo, são ensinos totalmente equivocados. E em sala de aula, os professores, com certeza, terão toda a habilidade para mostrar isso aos alunos. O terceiro objetivo da nossa lição é identificar o perigo dessas heresias. Hoje, nós entendemos que os professores falarão de religiões que vieram dessas heresias e, com toda a liberdade em classe, explicarão aos alunos. Nós vamos destacar o exemplo de vida de três homens, Nestório, Ário e Orígenes. É disso que vamos falar. O tópico número 2 da nossa lição, páginas 48 e 49 da revista que traz letras grandes, revista do professor, nos diz, ela começa nos ensinando quem foi Nestório. Ela nos diz quem foi Nestório. Nestório foi o bispo de Constantinopla entre os anos 428 e 431 da era cristã. Portanto, Nestório foi um servo de Deus. Nestório começou servindo a Deus e, posteriormente, aconteceram aí os problemas com heresias. E, queridos, isso desqualifica um homem de Deus, desqualifica uma mulher de Deus. Esse caso é muito importante. A última frase do tópico da nossa lição, da revista, nesse tópico, nos diz que a preocupação de Nestório era menos com a mariolatria, que é a veneração ou adoração a Maria, e mais com as ideias do arianismo. Nós já tivemos na lição número 5 uma aula excelente aqui, gravada pelo professor Tiago, e nos explicou, nos ensinou sobre o arianismo, de modo que nós só vamos fazer uma citação, porque a nossa lição 7 nos leva a fazer essa citação, ao mencionar o arianismo. O livro A Biblioteca de Alexandria, que é esse exemplar aqui, esse livro, na sua segunda edição, que é de 2010, ela nos traz informações importantes nas páginas 175 e 176. Esse livro nos diz que Ário até começou bem, crendo que o Senhor Jesus Cristo teve duas naturezas, a divina e a humana, na página 175. Mas, posteriormente, Ário adotou as ideias de um homem chamado Lucano, página 176 do livro Biblioteca de Alexandria, nos dá essa explicação. Então, Ário passou a adotar e defender a ideia de um Cristo que não seria nem o homem perfeito, porque tinha a natureza divina, nem o Deus perfeito, porque, em sua nova compreensão, o Cristo seria um ser criado. Essa doutrina ganhou destaque em Alexandria a partir de aproximadamente 318, do ano 318, conforme o tópico 2 da nossa lição 5, que já foi muito bem explicado aqui pelo professor Tiago há 2 semanas. Muito bem, Norman Geisler, na sua Enciclopédia de Apologética, primeira edição, página 667, editado pela editora Vida, nos diz que a posição aberrante de Orígenes a respeito da natureza de Cristo deu origem à heresia ariana posterior. Ou seja, entendemos que Ário procurou fundamentar a sua heresia nos escritos de um homem chamado Orígenes. Mas quem foi Orígenes? Vale a pena
nós fazermos esse comentário. O livro Os Pais da Igreja é publicado pela CPAD, de autoria de Hans von Campenhausen. Na sua terceira edição, página 43, nos traz algumas informações. Ele nos diz, contudo, Orígenes não se manteve nesse caminho para sempre. Qual é o caminho mencionado aqui? Orígenes teve uma família abençoada, teve pais, servos de Deus, e ele deixou a sua formação inicial, a formação que recebera dos seus pais. Por isso, o livro nos diz, contudo, Orígenes não se manteve nesse caminho, no caminho inicial, no caminho em que foi ensinado na sua infância, juventude. Ele não se manteve nesse caminho para sempre. Orígenes tinha uma grande erudição e capacidade de persuasão, usando seu vasto conhecimento para defender a fé cristã, como podemos ler no clássico que ele escreveu, Contra Celso. Essa obra é uma obra de domínio público, ela pode ser facilmente acessada na internet. Celso era um homem que desejava eliminar a religião cristã, e o seu objetivo é que todos passassem a seguir a religião do Império Romano. Orígenes era chamado pelas igrejas para ensinar contra as novas heresias que surgiam. Orígenes foi patrocinado por um homem rico chamado Ambrósio. Toda essa informação você e eu podemos encontrar na página 51 da obra Os Pais da Igreja. E então ela prossegue nos dizendo que foram contratados, segundo Eusébio de Cesareia, estenógrafos, escreventes e mulheres calígrafas, de modo que todos os demais escritos dos assim chamados pais da igreja, somados, serviriam apenas como um mero prelúdio da obra de Orígenes. Isto está na página 41 da obra Os Pais da Igreja. Então, muito bem, o que aconteceu? Orígenes, ao ser patrocinado por Ambrósio, fez a contratação de profissionais, estenógrafos, escreventes, mulheres calígrafas, e então seus escritos tornaram-se numerosos. Não podemos sequer compará-los em termos de quantidade aos escritos dos demais, assim chamados pais da igreja. Muito bem, esta obra nos traz 12 patriarcas gregos e 7 patriarcas latinos, ou seja, 12 pais gregos e 7 latinos. Muito bem. Orígenes foi o quarto patriarca no conjunto, no grupo de patriarcas gregos. Muito bem. E qual foi, então, o problema? Qual foi o desvio de Orígenes? Norman Geisler, na sua enciclopédia apologética, que nós já mencionamos, na página 665, nos informa quais foram os problemas das obras de Orígenes. Orígenes negou a historicidade de partes cruciais das Escrituras. Orígenes alegorizou textos bíblicos, o que tornaria esses textos de efeito nulo. Orígenes ensinou a pré-existência da alma, uma doutrina completamente equivocada. Orígenes ensinou o universalismo, que é uma doutrina que diz que no final todos serão salvos. Isso não é verdade. Orígenes negou que o Senhor Jesus Cristo tenha ressuscitado em um corpo físico. Então, são heresias que Orígenes ensinou nas suas obras. Resumindo, as obras de Orígenes conseguiam trazer, lado a lado, de modo harmônico, várias heresias, infelizmente. Em minha opinião, o próprio Senhor Deus permitiu que a maior parte dos escritos de Orígenes se perdessem ou fossem destruídos, isso para o bem da humanidade. Qual é a opinião do Norman Geisler? Na Enciclopédia Apologética de sua edição, na página 667, Geisler nos diz que Orígenes foi uma bênção parcial para a apologética cristã e que os seus pontos fracos parecem exceder os seus pontos fortes. Amados irmãos, que tristeza, que conclusão triste para um homem de Deus, um homem que começou servindo a Deus como você e eu. Era um servo de Deus, mas que se deixou levar
por pensamentos diversos e principalmente contrários à verdade das Escrituras. Muito bem. O que é que nós vamos comentar aqui? Qual é a nossa conclusão? Nós temos hoje o privilégio de fazer parte de uma grande igreja, a Assembleia de Deus. Glória a Deus por isso. Eu sou feliz por ser membro da Assembleia de Deus. Eu sou agradecido a Deus por ser membro da Assembleia de Deus. Graças ao Senhor, eu considero isso uma grande bênção na minha vida e na vida da minha família. Muito bem, é uma igreja consolidada na Bíblia. É uma igreja repleta de teólogos e estudiosos. Nós somos um povo estudioso, nós gostamos de estudar. As pessoas que participam da Assembleia de Deus, os membros da Assembleia de Deus, são um povo estudioso. Nós somos um povo que ama a Deus. O povo na Assembleia de Deus é um povo que ama a Deus. Nós amamos a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Porém, o que chama a minha atenção nessa lição tão importante, e que eu quero compartilhar com os senhores, com as senhoras, com você, é que devemos ser cuidadosos, pois mesmo estando tudo bem definido em termos teológicos, as heresias costumam voltar em outras roupagens, ou, como diz a revista do nosso trimestre, ela nos traz um título combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Mas estamos no século XXI, será que isso ainda acontece? Alguém pode perguntar. Sim, acontece. Vamos ler Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. Então, essa pergunta, será que isso pode acontecer no século XXI? Sim, pode. Infelizmente, pode. Vejamos mais um ponto que afirma essa verdade. Vejamos o quadro que o nosso querido pastor Ezequias Soares, comentarista da nossa lição, menciona no tópico auxílio bibliológico da nossa lição, lição 7, na página 48 da revista do professor. O nosso querido comentarista, pastor Ezequias Soares, nos comenta aqui a Bíblia de Estudo Defesa da Fé, da CPAD, publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, página 1892, e ele vai até a 1893. E o pastor Ezequias também mencionou o título original, Bíblia de Estudo Apologia Cristã, que foi o título em inglês dessa obra. Então, na página 1892 e na 1893, está esse quadro. Na 1893, aqui está o trecho que o pastor Ezequias colocou na nossa lição, nessa parte do comentário intitulada Auxílio Bibliológico. E eu quero destacar com você o início do texto. O início desse texto menciona aqui que no século início, pensadores dos séculos 19 e 20, ele nos fala aqui no início desse quadro sobre pensadores dos séculos 19 e 20. E me permita usar uma expressão muito simples, entre aspas, ele nos mostra esses pensadores patinando nesse assunto, no assunto da natureza humana e natureza divina do Senhor Jesus Cristo, e tirando conclusões totalmente equivocadas. Ou seja, acontece nos nossos dias. Pode acontecer também no século XXI. Ou seja, ao invés dessas pessoas estudarem toda a história eclesiástica, incluindo os 3 importantes concílios, Niceia, Constantinopla e Calcedônia, que aconteceram respectivamente nos anos 325, 381 e 451 da nossa era cristã, essas pessoas adotam posições que foram, há muito tempo, profundamente analisadas e ultrapassadas. Assim, queridos, diante disso, devemos ter uma postura conservadora, avessa a inovações. Nós não precisamos de inovações, não precisamos de nenhuma inovação. Ainda quero comentar com você a situação religiosa desse homem, Orígenes. Na época de Orígenes, havia um senhor chamado Demétrio, que era o bispo, era o líder religioso.
Demétrio não consagrou Orígenes ao ministério. Alguém consagrou Orígenes, porém Demétrio baniu Orígenes formalmente em um segundo sínodo no ano 231, 232. Demétrio depôs Orígenes do sacerdócio por ter sido ordenado sem a anuência da autoridade correta, que seria Demétrio, que era o bispo. Você consagraria ao ministério um homem como Orígenes? Um homem inquieto, imprevisível, que montou o que seria praticamente uma editora e publicou obras alegorizando as verdades de Deus? Tenho certeza que você não consagraria um homem desse, nem eu, ao ministério. Não poderia ser. E essa foi a atitude correta de Demétrio. Queridos irmãos, não estamos diminuindo Orígenes, não estamos desrespeitando Orígenes, nós estamos apenas trazendo à luz da palavra de Deus os desvios doutrinários que esse homem acabou, nos quais este homem de Deus acabou incorrendo e abandonando a sua posição como homem de Deus, porque se misturou com heresias. Se você ler a história de Orígenes, ele até sofreu perseguições, ele sofreu pela palavra de Deus, mas a enormidade da sua obra, uma obra enorme, repleta de heresias, trouxe prejuízos que são sentidos até os nossos dias. Então, para nós, Orígenes é um exemplo de alguém que inviabiliza o próprio futuro, o seu próprio futuro, na obra de Deus. Muito bem. Olhando para Orígenes, que viveu entre o ano 185 e 254, olhando para Ário, que deve ter vivido aqui no século final do século III e no século IV, Nestório, que foi um bispo de Constantinopla entre 428 e 431, esses homens que começaram como homens de Deus, inviabilizaram o seu próprio futuro na obra de Deus, sendo classificados como hereges. A Bíblia nos traz um versículo maravilhoso, que é uma advertência que serve para eles e serve para você e para mim. Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Amados, não sejamos nós os protagonistas e muito menos os propagandistas de ensinos diferentes da Bíblia. Ensinos que possam servir como bases para heresias futuras. Não, não façamos isso. Vamos nos manter na Bíblia, vamos nos manter humildes, vamos nos dedicar àquilo que já conhecemos e praticamos, vamos nos manter como alunos que somos da escola dominical. Amamos ouvir nossos irmãos ministrando as lições na escola dominical. Amamos também ministrar as nossas lições aos nossos irmãos na escola dominical. Somos todos alunos da escola dominical. Não temos nenhum sentimento de vaidade. Somos aprendizes, somos alunos numa igreja maravilhosa. Aprendemos doutrinas já consagradas, doutrinas já fundamentadas na palavra de Deus. Vamos prosseguir assim, queridos. Essa lição me trouxe esse pensamento. Devemos continuar servindo ao Senhor. A lição, cada professor, cada professora dará a sua aula de uma maneira maravilhosa, como sempre foi e continuará sendo. Nós temos uma responsabilidade e uma tarefa. Nós somos responsáveis por manter a doutrina, por guardar o bom depósito, por transmitir um legado puro e santo à próxima geração. Amamos nossos professores que nos ensinam a palavra de Deus. Somos gratos àqueles que foram antes de nós. Somos gratos àqueles que, no nosso tempo, mantêm a palavra de Deus, assim como ela é. Um abraço fraterno, saúde a todos, a paz do Senhor Jesus, uma ótima aula para todos nós.